Olá, como vai? Hoje vamos falar de pessoas para quem os desafios vão desde atos simples, como pegar um ônibus ou acessar um prédio, até conquistas mais complexas, como se formar na escola ou em um curso técnico e conseguir um emprego. Para quem tem alguma deficiência, as políticas públicas, as oportunidades do mercado e as ações de integração com a sociedade são ainda mais fundamentais. Sobre o tema, há legislações antigas da mesma idade da própria Constituição. Outras normas são mais recentes. Para as pessoas com deficiência, a conquista da cidadania exige uma batalha permanente por direitos que ainda não são cumpridos. Esse é o assunto de hoje. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. Estamos no Setembro Verde, uma campanha que surgiu em 2015 em São Paulo e ao longo dos anos vem se tornando marco em todo o país. O objetivo é tornar este mês referência na luta pelos direitos e inclusão social da pessoa com deficiência. Uma parcela da população invisível para muita gente, mas numerosa em termos estatísticos. Em 2019, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, mais de 17 milhões de pessoas com 2 anos ou mais de idade tinham alguma das deficiências investigadas. Quase 7 milhões com deficiência visual, cerca de 2 milhões com deficiência auditiva, quase 8 milhões com deficiência física nos membros inferiores e 5 milhões e meio nos membros superiores. As dificuldades enfrentadas por essas pessoas são muitas, como se locomover nas cidades, ter acesso a equipamentos que auxiliem na qualidade de vida, a uma educação especial, a um bom emprego. Buscar meios para garantir tudo isso é obrigação do poder público e principalmente de toda a sociedade. O Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU e também assinou a Agenda 2030, um compromisso global assumido em 2015 por 193 países. Nesse documento, existem 7 referências específicas para essas pessoas que buscam assegurar a educação inclusiva e a oportunidade de aprendizagem, o emprego pleno, produtivo e de igual remuneração, o empoderamento e a inclusão social, o acesso aos transportes públicos e seguros, o acesso universal a espaços públicos seguros e inclusivos e a disponibilidade de dados confiáveis. O desafio de Minas Gerais nessa área é grande. Os efeitos das políticas públicas ou a ausência delas atinge um grande grupo de pessoas. A pesquisa do IBGE sobre o tema mostrou que no nosso estado, 9,5% da população com mais de 2 anos tem alguma deficiência. É mais do que a média nacional e também é o estado do Sudeste com o maior percentual. Com a consciência desse cenário, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi criada aqui na Assembleia há 11 anos. Um colegiado de parlamentares que cuida da defesa e da divulgação dos direitos desse grupo, desenvolve políticas de integração social e fiscaliza as ações do governo nessa área. Ao longo desse tempo, essa comissão foi palco e personagem de muitas mobilizações para defender melhorias na vida dessas pessoas. Os parlamentares atuaram para evitar o fechamento de escolas especiais quando pais lutavam para poder escolher onde o filho vai estudar, em uma escola regular, com apoio de profissionais para a inclusão ou em instituições exclusivas. Teve também muita luta para evitar que as APAES, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, perdessem recursos do Fundeb quando o Plano Nacional de Educação foi discutido em Brasília. Houve ainda cobranças para que essas instituições, referência em atendimento, recebessem os repasses de verbas em dia. A própria Assembleia, atenta à inclusão, promoveu modificações no prédio, sede do Legislativo, que ganhou adaptação em um plenário e uma nova rampa de acesso em 2014. As demandas que nunca saíram da agenda da comissão são o acesso ao mercado de trabalho e melhorias na educação.
O gargalo da educação é evidenciado também na pesquisa do IBGE, com diferenças relevantes entre o nível de instrução das pessoas com 18 anos ou mais de idade com deficiência e o das sem deficiência. Os dados mostram que, entre as pessoas com deficiência, 70% não têm instrução ou têm apenas o ensino fundamental incompleto. Quando se considera a população sem nenhuma deficiência, o percentual de pessoas com esse nível de instrução é bem menor, 30%. Uma das explicações para isso seria que as deficiências são mais comuns em pessoas mais velhas, com mais de 40 anos, justamente a parcela da população com menor escolaridade. Os números são discrepantes também para o ensino médio e superior. Menos de 17% das pessoas com deficiência têm ensino médio completo e só 5% completaram o nível superior. O direito ao trabalho para as pessoas com deficiência está previsto na Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Já a Lei de Cotas Obrigatórias em empresas com mais de 100 funcionários tem mais de 3 décadas de existência. No entanto, dados do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais mostram que das 69 mil vagas destinadas a essas pessoas, 39 mil estão ocupadas, ou seja, outras quase 30 mil não foram preenchidas. Os registros oficiais apontam ainda que em 2020 e no ano passado houve mais desligamentos do que admissões. Quando analisamos os números, é possível observar que muitas dessas pessoas pedem demissão por conta própria. Nosso programa conversou com um defensor público, Luiz Renato Braga Areias. Ele é coordenador da Rede de Proteção da Pessoa com Deficiência. Ele explica alguns motivos que levam essas pessoas a sair do emprego. Essas empresas, geralmente não estão preparadas para receber essa pessoa com deficiência, né? Infelizmente, é um trabalho de conscientização. A gente tem algumas exceções, temos empresas que são inclusivas, mas dentro da sua maioria, eles estão ali para cumprir a lei de cotas. Estão ali, eu tenho mais de 100 funcionários, então eu sou obrigado a promover de 2% a 5% do meu pessoal para a pessoa com deficiência. Ela vai cumprir a legislação de cotas, mas ela não se prepara para isso, né? Ela não tem, por exemplo, uma conscientização com os outros funcionários, ela não tem um ambiente acessível para aquela pessoa. Então, tem que ter todo esse preparo para que a pessoa possa desenvolver o seu trabalho, mas seu trabalho de forma digna, né? A pessoa tem que se sentir feliz no ambiente de trabalho. E isso vale para as pessoas com deficiência, né? Como já citamos aqui, neste ano, o chamado Fiscaliza Mais, que é uma ação do parlamento de longa execução, os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência estão focados na inclusão no mercado de trabalho. E a falta de qualificação é apontada como uma das causas desse problema. Além das audiências públicas, a Assembleia reúne informações para subsidiar medidas e estratégias que serão cobradas do governo para enfrentar esses problemas. As conclusões trataram da necessidade de capacitação para alunos com deficiência, principalmente quando terminam o ensino fundamental. Isso porque as empresas não oferecem esse treinamento. Os parlamentares conheceram ainda a experiência das APAES do chamado emprego apoiado. Nessa proposta, ao contrário do modelo convencional, primeiro é feita a capacitação e depois o trabalho. Encontra-se um emprego com perfil compatível e o treinamento ocorre no ambiente profissional, com o apoio de um preparador, consultor ou técnico. Como os próprios dados mostraram e as discussões aqui no parlamento, garantir uma educação de qualidade é um primeiro passo para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. O defensor público também conversou com a gente sobre isso. Ele defende a realização de eventos em que as famílias tenham espaço de escuta do poder público. Quando você faz esses eventos dessa natureza, você consegue discutir, debater com qualidade, porque a gente tem a técnica aliada às pretensões das famílias e das pessoas com deficiência. E não basta só conversar, é necessário ter um encaminhamento. Por isso, o formato do seminário, no último encontro, para que a gente faça a documentação toda e façam os encaminhamentos para a melhoria do sistema de ensino, nesse caso específico, o autismo. Mas você pega a questão do autismo, você pode aplicar em relação a todas as outras deficiências, né? Uma ação propositiva, de diálogo, mas com as ações de Estado atuando de forma efetiva para assegurar esses direitos. Porque, às vezes, é a oportunidade dessa família ser ouvida. Você sabe que, né, às vezes, as portas se fecham nas escolas,
por N motivos. A gente tem escolas que são mais inclusivas, outras que não são, e os motivos são variados, desde a falta de capacidade técnica do corpo escolar ou até mesmo por negligência e desrespeito a direitos. Com as cobranças iniciais feitas pelo parlamento, o governo de Minas apresentou algumas ações na área para buscar impulsionar a inclusão no mercado de trabalho. Sobre a educação, os técnicos do governo afirmam que as escolas regulares são inclusivas e que a profissionalização já ofertada não diferencia os alunos. Segundo eles, os cursos de formação inicial continuada do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC, serão oferecidos também aos alunos da educação especial. O governo ainda defende o programa Trilhas do Futuro, com cursos para egressos do ensino médio e que tem vagas reservadas para alunos com deficiência, e o ensino médio em tempo integral, que também recebe estudantes da educação especial. Na Secretaria de Desenvolvimento, é feito um plano voltado para a educação profissional com 10% de vagas reservadas. Esse projeto teria 9 milhões de reais em recursos. Desde que a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi criada, o Parlamento já aprovou várias medidas para essa população. Leis tornaram obrigatórias a reserva de assentos em cinemas, em teatros, casas de espetáculo, bancos e outros locais. A emissão de cartões bancários e equipamentos adaptados a quem tem deficiência visual. A destinação de 10% das vagas para adolescentes com deficiência nos contratos de aprendizagem em órgãos públicos. A gratuidade de passagens de ônibus em viagens entre municípios. Outras normas passaram a reconhecer algumas condições oficialmente como deficiência, como a visão monocular e a neurofibromatose. Foi ainda criada a cota de 5% das vagas nos vestibulares das universidades estaduais. Outra lei que é importante lembrar é a que estabelece diretrizes para a criação de escolas bilíngues em língua brasileira de sinais, Libras, e língua portuguesa na rede estadual de ensino. Um impulso na esperança de mais melhorias na vida dessas pessoas ocorre ainda neste mês. Um termo será assinado entre 14 instituições do Sistema de Justiça de Minas para fortalecer a rede de proteção que já existe há 4 anos. Entre elas estão a Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e Ministérios Públicos. A novidade surgiu na conversa com o Luiz Renato Areias. Nós temos aí 4 focos principais de direitos a serem resguardados: a educação, a saúde, o trabalho e o lazer, esporte, enfim, e as ramificações que isso possa implicar. Só que a gente sabe que nós temos as demandas que são judicializadas na Justiça Estadual e na Justiça Federal, né? E o que a gente quer evitar é exatamente a judicialização. E foi a ideia para criar essa rede ampla, com instituições que atuem nas duas esferas, né? Municipal e estadual, através da Justiça Estadual, e na esfera federal. E aí, já tem aproximadamente uns 4 anos que essa rede ela funciona através de um protocolo de intenções, que é um documento jurídico, e é uma grande reunião de trabalho entre essas instituições. Então, as demandas que chegam, por exemplo, eu sou da Defensoria Pública de Minas, né? Eu sou defensor público, chegando na Defensoria que precisa de algum alinhamento, mas pelo qual dependo de alguma outra instituição. A gente já faz o link entre elas e a gente atua de forma conjunta, de forma estratégica. Vamos ver agora as propostas dos 3 candidatos ao governo de Minas mais bem posicionados na última pesquisa de intenção de voto, voltadas a essa parcela da população. O programa de Calil prevê ações para as pessoas com deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social. A ideia é desenvolver estratégias para disponibilizar os serviços regionalizados. O plano ainda cita a necessidade de acessibilidade universal, as adequações de estrutura e de linguagem para promover a igualdade de condições. O último ponto é uma política de acessibilidade cultural. Apesar de quase 10% dos mineiros possuírem alguma deficiência, os planos de Viana e de Zema publicados no site do TRE não constam propostas nessa área. Chegamos ao final do programa de hoje. Outras informações estão no portal do Parlamento. Interaja com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.